Mas com o que você vai aprender hoje aqui, você já vai melhorar muito o seu jeito de negociar. Eu quero mostrar para você o seguinte. O teu cérebro, estava até no outro slide, na pressa eu acabei mudando, a gente vai perder a imagem, mas não tem problema. O teu cérebro funciona de dois jeitos. Um jeito rápido e um jeito lento. Um cara que ganhou um prêmio Nobel de Economia, que é um psicólogo chamado Daniel Kahneman, chamou isso de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 ele fica aqui na frente, numa glândulazinha no meio do cérebro, chamada amígdala. Não é essa amígdala aqui, é no meio do cérebro. Tá? Sistema 1 é o córtex pré-frontal ventromedial e a amígdala. Ali estão as nossas sensações mais profundas, estão os nossos desejos, estão as nossas ideologias, estão os nossos instintos. Esse sistema ele é reativo. Funciona muito rápido. Quando você fica bravo, sistema 1. Quando você fica muito feliz, sistema 1. Quando você bate o olho e fala, ih, essa pessoa não sei o quê, tudo sistema 1. Os nossos preconceitos estão no sistema 1. A gente não tem como fugir disso. E tem o sistema 2. O sistema 2 ele é lento, ele é reflexivo. Ele nos diferencia de todos os outros bichos da Terra. Ele fica no córtex pré-frontal dorsolateral, essa região aqui. Ele gasta energia pra caramba, portanto, como a gente é feito para economizar energia, pensar dói. Literalmente pensar dói. Tá certo? Então essa parte consciente do nosso cérebro, ela é lenta e ela é mais precisa. Mas ela funciona junto com a outra. Na verdade, muitas vezes, né, a gente recebe aquele input, aquele impulso do sistema 1, que é o sistema rápido, e depois a gente começa a raciocinar. Aí você fala assim, nossa, eu sou um sujeito extremamente racional. Não necessariamente, porque muitas vezes você está só racionalizando os seus impulsos. É assim que os juízes julgam, sabia? Primeiro os juízes decidem o que eles acham certo. Depois eles vão buscar na lei, na jurisprudência, um jeito para justificar aquilo que eles já decidiram no coração, ou melhor, no sistema 1. Tá bom? Bom, como o sistema 1 ele é extremamente rápido, a gente diz que ele tem gatilhos. Então o que eu quero fazer com você agora, através desse mapa que o Gus vai espelhar para a gente aqui na tela. Eu quero mostrar um passo a passo de como você pode usar os gatilhos do seu cliente para você fechar o contrato. Maravilha! Vai dar para ver tudo? Não, mas só com o que a gente vai aprender aqui, você já vai melhorar pra caramba. Então, ó, vou aumentar isso aqui para não ficar... Meu Deus, para não ficar muito pequeno. Vocês já perceberam que eu não sou bom nesse negócio de computador, né? Ó, tem o mouse aí do lado que funciona aqui, nesse ó. computador. Não, mas tá, deu. Então, ó, preparação. Voltando para a questão da preparação. O que está em jogo aqui, né? O que está em jogo na regularização? É dor ou é ganância? Quer ver só? O seu Freitas, que eles estavam mapeando pra gente aqui. Cara, o cara queria deixar um legado, entendeu? O cara queria, arrumar a fazenda direitinho, pra ficar regular, pra quando ele, né, passar dessa pra melhor, os filhos não brigarem, ficar tudo certinho, cada um poder dividir o seu patrimônio. Ele tem essa dor. Não é uma ganância, é uma dor. Trabalhar com dor é diferente de trabalhar com ganância. Por outro lado, quando eu quis regularizar o meu puxadinho, o que eu tinha? Ganância. Porque eu sabia que o gringo ia querer comprar o meu apartamento uma hora ou outra. E se tivesse regularizado, ele ia valer muito mais. Dor é diferente de ganância. Onde você descobre isso? Na preparação. Outra coisa, qual o nível de urgência do seu cliente? Você precisa descobrir isso. Porque quanto mais urgente a coisa for, mais caro ele vai pagar por aquilo. Mais fácil vai ser fechar o contrato. Né? O que será que é mais fácil? Vender um habeas corpus para o cara que está preso ou para o sujeito que está no início lá de uma investigação e eu quero trancar o inquérito policial? É claro que é para o cara que está preso. Né? O alicate está lá apertando o dedão do sujeito. Então essas coisas a gente tem que estar atento, tem que tentar entender
o nível de urgência e, claro, quais são as soluções técnicas para o problema. E aí, pessoal, o segundo passo, vejam aqui, né, que eu coloquei 5 passos. O segundo passo é você gerar conexão com o seu cliente. O Marcel estava falando disso agora, então eu acho que eu nem preciso falar muito. Mas, basicamente, como que você gera conexão? Primeiro, olhando nos olhos de quem você está conversando. Isso é muito importante sempre. Se você for atentar, os vídeos no YouTube hoje, eles têm sempre uma capa. As melhores capas são aquelas que têm uma foto da pessoa em que os olhos aparecem. Por quê? Porque a gente faz conexão pelo olhar. E um outro jeito de fazer conexão é através de perguntas abertas. Então, se você fizer perguntas abertas que permitam que a pessoa comece a se expressar com você, você vai engajando na conversa. Agora, se você começar a fazer muita pergunta que a resposta é sim ou não, começa a ficar aquele constrangimento, sabe aquele papo que não anda, que não flui? Então, sempre comece com perguntas abertas. Ô, seu Freitas, me fala um pouquinho aí como é que funciona a fazenda. Qual é a história dela? Né? Ao invés de perguntar assim, essa fazenda o senhor herdou ou comprou? Ah, comprei. Ah, herdei. Não, me conta uma história. Então, perguntas abertas geram conexão. Conexão gera informação que vai fluindo de um lado para o outro. Isso vai diminuindo aquelas assimetrias informacionais que eu falei para você que são tão importantes para a gente poder fechar um contrato, né? E aí, um gatilho, a gente vai ver vários gatilhos, mas um gatilho que você vai usar sempre na tua vida, sempre, a partir de agora, é o seguinte, o gatilho da autoridade. Você está sentado aqui. Todo mundo que está aqui, as 200 pessoas que estão aqui, sei lá, e mais as centenas de pessoas que estão lá em casa, eu não esqueci de você do online não, hein? Eu estou olhando no seu olho também, tá certo? Vocês sabem muito mais de regularização de imóveis do que eu. Então, para mim, vocês são especialistas em regularização de imóveis, ainda mais com um professor como o Marcel. Então é o seguinte, é isso mesmo. Uma salva de palmas para o Marcel. Para vocês, especialistas. Ah, garoto. Então, ó, vocês são especialistas em regularização de imóveis e não se discute mais isso, tá bom? Porque isso é um gatilho muito importante. Isso ajuda a convencer as pessoas. Você sabe o que você está fazendo, tá certo? E, quando a pessoa te contar o caso dela, diga o seguinte, se for verdade, obviamente, né? Ou se der para minimamente adaptar. Eu já tive um caso parecido com o seu. Porque quando você conta essa história, a sua autoridade aumenta ainda mais. Você fala, pô, cara, se eu quiser operar a mão, gente, onde eu vou operar? Num médico que já operou um problema parecido com o meu. Pô, o cara já resolveu várias vezes isso aqui. É claro que eu vou resolver com ele, tá certo? Então, se tiver uma história parecida, conta. Até porque, quando ele virar e falar assim, mas tem um advogado que faz mais barato. Deixa eu contar uma história para você. Aí você conta uma outra história do cara que foi no mais barato e o prejuízo que ele tomou, tá certo? Então, contar histórias importam, né? Aí você vai fazer a análise de documentos, o diagnóstico técnico. Claro que isso vai ter um custo, claro que você tem que cobrar por isso. Eu ia falar sobre isso aqui, mas eu vou pular, porque o Marcel já falou disso aqui pra caramba, então vocês estão carecas de saber. E aí, na hora de definir o valor, aquilo que eu falei lá atrás, não subestima o seu custo de oportunidade e nem os seus custos financeiros. Defina o seu BATNA, tá bom? Precifica a ganância. Então, usa os critérios objetivos de valorização daquele imóvel através da regularização. Isso é muito, muito, muito importante. Fica tranquilo, só mandaram vir aqui para tirar foto. Ó, esse é bastidor, eu achei que eu era pra me quis dar um falar para esporro. vocês. Para a gente tirar foto junto, eles vão tirar foto. Então tá bom. Para mim é uma grande honra. Imagina, o cara que fala inglês fluente, juiz federal, inteligente, amável, marido de Aninha. Oh, que honra. Essa é a minha principal qualidade. Tá eu tenho certeza disso. Eu tenho a minha Aninha também, chama Ju. Ju, amada Ju. Cadê a amada Ju? Não vi a amada Ju. Se eu contar, vocês vão dar risada. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Culpa do Léo. Ela não veio, amada Ju. Veio? Foi Nazar aqui na frente. Ai, rapaz. Negociou mal, tá vendo? Verdade.
Aí, ó, pessoal, só pra gente não estourar o tempo. Desculpa, tá, amigo. De hipótese alguma, fica tranquilo. Quem sabe faz ao vivo é assim, né? O É pessoal assim, vai lá. É assim. Precifica a dor também. Entenda o tamanho da dor do sujeito. Tirar o alicate do dedão dele custa. Quer ver um exemplo? Você está falando da dor? Fala. Quando o cliente chega para regularizar, ele tem pressa ou não? Demais. Ele fala assim, eu já vendi, eu tenho comprador, sai para ontem o negócio. Quem já passou por isso aqui? É toda hora. Porque, geralmente, na regularização, ninguém fala assim, eu quero gastar dinheiro regularizando o imóvel. É porque está precisando regularizar para não perder dinheiro. A maioria das vezes. Tem que inventariar. Como que inventaria irregular? Não inventaria. Eles estão querendo divorciar, Eric. Como que faz partilha de posse? Ó, a querida Luna está com um problema não. Como extingue condomínio de posse? Lembra ontem eu conversei com a Loja de novo. Tem que regularizar. O correto é regularizar para depois organizar essas coisas. A nossa realidade é sempre o quê? Urgência. Eu adoro, porque quanto mais urgência, maior que lindo. Exato. É isso aí, imagina. Então, no fim das contas, o que a gente está falando? A gente está falando de gatilhos, né? Então, ó, agora eu vou mostrar para vocês quais são os principais gatilhos, aqueles do sistema 1, aqueles impulsos que vêm do cérebro, envolvidos numa negociação de regularização de imóvel, quais são as principais objeções e como você usa esses gatilhos para quebrar as objeções. Então, o ouro da nossa conversa está aqui nesses últimos 5 minutos. Presta né? atenção, gente. Lembrando, os mapas mentais compõem o material que a gente vai entregar para vocês. Vou receber tá? isso tudo. Fiquem tranquilos. Mas o importante é memorizar agora, tá? Quanto mais vocês anotam, mais aprende, porque depois da hora que recebe é aquela mega daquela revisão maravilhosa, tá? Então vamos lá. Temos 3 minutos e 50 segundos. Prestem atenção. Gatilhos importantes aqui. Autoridade, já falamos. Prova social, que é já resolvi esse problema de um outro cliente. Desapego. Desapego é o seguinte, gente, a gente não gosta muito de quem fica no nosso pé. A gente gosta de ser meio desprezado de vez em quando. Assim, eu não tô muito afim de você, mas tô, assim, sabe aquela coisa? É isso, é dessa pessoa que a gente vai atrás. Então, o gatilho do desapego. Olha, eu posso até pegar o seu caso, mas tem que ser agora, porque eu tô para fechar um outro contrato. Se eu fechar, eu não vou ter tempo de pegar o seu. Gatilho do desapego. Gatilho da urgência, que a gente acabou de falar. Gatilho da reciprocidade. Se você fizer, por exemplo, uma boa análise de documentos, mesmo que ele tenha pago para isso, tem uma chance maior de fechar o contrato. Por quê? Porque ele vai querer retribuir, ele vai querer que você leve o serviço até o final. Gatilho da antecipação. Se você conseguir precificar para ele o quanto de valor o seu trabalho vai agregar naquele imóvel, você já está dando, ó, o cheirinho, né? Os flamenguistas, né, conhecem bem. O cheirinho, tá certo? Já está dando o cheirinho da torta que ele vai comer no final. Isso é muito importante porque a gente não valoriza o futuro. Infelizmente, pessoal, o ser humano é muito imediatista. Então, quando você gera o gatilho da antecipação, você traz o futuro para o presente. E aí a pessoa se sente disposta a fazer o movimento, que é assinar o contrato com você, tá certo? Aversão à perda. As perdas para o ser humano, elas doem muito mais do que os ganhos. Quer dizer, a mesma quantidade de dinheiro que você ganha, você tem um certo nível de felicidade. Se você perder a mesma quantidade de dinheiro, a dor é maior. Nós somos assim, tem muita pesquisa sobre isso. Então, você pode inverter. Ao invés de falar assim, olha, você vai ganhar X, você pode dizer, você está perdendo X. Você está perdendo. O argumento de falar que está perdendo é mais forte do argumento de falar que está ganhando. Tá certo? E aí, para terminar, sabendo quais são os gatilhos e como funciona o cérebro da pessoa e tendo aquele frameworkzinho do método Harvard, vamos olhar aqui para algumas objeções, né? A principal objeção é o famoso vou pensar. Então você fala, faz aquela reunião bacana, vou pensar. Porra, vou pensar não dá. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com o gatilho da urgência, com o gatilho da antecipação, e tentar entender, claro, o interesse por detrás da objeção, para você ir no interesse e entender por que ele quer pensar. Às vezes, ele só está constrangido de falar que não tem o dinheiro. Mas aí você pode montar um outro tipo de negociação. O Marcel já deu vários exemplos aqui, com várias possibilidades. O cara pode falar também que ele tem outras prioridades.
Aí você tem que usar o gatilho da ganância ou do medo, depende. É dor ou é ganância que ele está sentindo? Você vai entender o que é e vai bater naquilo, porque aquilo tem que virar uma prioridade. Então você vai trazer aquilo à tona, tá certo? E vai usar, claro, a sua autoridade sempre. Se o problema for preço, aí você vai utilizar uma técnica chamada técnica da ancoragem. Não deu tempo de mostrar o slide. Mas a técnica da ancoragem é a seguinte: quando você faz uma oferta, oferta tem poder. Oferta ancora, ela traz o sistema 1 do seu cérebro para um número. E todas as discussões de preço passam a orbitar em torno da oferta. Então, o que é o ideal? É você fazer uma oferta com uma gordurinha. Vocês já fazem isso no dia a dia. Faz com uma gordurinha, porque se o problema for preço, você pode queimar um pouco dessa gordura e tá tudo bem, porque ainda chega no valor-alvo, no preço-alvo que você queria, tá certo? Aí outras coisas, tenta entender o fluxo de caixa do sujeito, tenta encaixar no fluxo de caixa, faz uma parceria na propriedade do imóvel, quer dizer, tem várias formas de fazer, o Marcel já falou muito disso. A outra objeção é aquela do conheço um advogado que faz mais barato, né? Aqui, pessoal, o melhor gatilho é o do storytelling. É contar uma história verdadeira, claro, de alguém que foi no mais barato e mostrar como isso custou extremamente caro. Tá certo? Bacana. E aí, ó, usar o gatilho do desapego também. Mostra que você não faz tanta questão assim. Por mais que doa, eu queria tanto esse cliente. Tem que fingir na vida às vezes. Então assim, não, tudo bem, mas olha só, eu até te deixo pensar um pouquinho, eu até deixo você consultar lá o outro advogado, mas eu preciso resolver isso até a semana que vem, porque senão a minha agenda vai ficar lotada. E eu tenho mais 2 clientes para atender. Se eu fechar um, eu não consigo atender você, porque a gente já está com cliente demais. A pessoa volta, gente. A pessoa vem. A gente gosta do que é escasso. O que é escasso é caro. Então a gente é escasso, porque a gente tem que ser caro, tá bom? E tem o gatilho, a última aqui, objeção, que é o preciso falar com a minha família. Preciso falar com a minha esposa, com o meu marido. Preciso falar com alguém. Quebra a sua objeção antes. Esse eu sempre uso, eu prometo. Quebra essa objeção antes. Quando você for marcar a reunião, você já fala assim, olha, você vai decidir isso sozinho ou tem mais alguma outra pessoa que vai decidir isso com você? Não, aqui eu decido tudo. Por exemplo, se for eu não resolvo nada sem a Aninha. Então, a Aninha tem que ir na reunião. Porque senão eu vou ter que falar com ela. E aí eu perco aquele calor de fechamento do contrato. Tá certo? Aí você fala, olha, então traz a Aninha, traz a amada Ju para a reunião, porque nós vamos fechar o contrato juntos. Pessoal, uma única pergunta. Fez sentido? Então é isso, muito obrigado, estou dentro do prazo. Tchau. Abraço.